Querido Padre Aloísio Coleta, pároco do Sagrado Coração de Jesus de Garanhuns, estimado Monsenhor Alexandre Castanha, que há tantos anos serve com tanta diligência a nossa Diocese de Garanhuns, para nós, os padres mais jovens, é um exemplo. Querido diácono, querido povo da Coab 2, há 9 anos eu fiz pastoral aqui, quando o Padre Bento era o pároco desta paróquia. Mais precisamente em 2016, quando também me preparava para uma grande mudança no meu processo formativo, que era a ida para Belo Horizonte. Quero saudar aqui a querida Marilac, que com sua presença nos recorda tantos momentos edificantes e felizes que nós vivemos em terras mineiras. Vivi aos pés do coração de Jesus o ano de 2016 e ainda hoje sei cantar o oferecimento diário que aqui aprendi. Aos pés deste mesmo coração sagrado, fonte de todas as vocações, de onde também brotou a minha. Embora indigno, foi dele que recebi a dádiva de estar aqui com vocês. Diante dele, o nosso coração se coloca de maneira terna à frente da compreensão das Escrituras que nos são propostas para o dia de hoje, à frente como espectadores daquilo que Deus quer nos dizer. Qual fio condutor que nós podemos encontrar interligando as 3 leituras de hoje e que tem a ver com o nosso padroeiro de maneira muito íntima, próxima? Pois bem, sem grandes mistérios, é necessário que digamos logo: o tema da fé é aquele que norteia a nossa compreensão bíblica deste 29º domingo do tempo comum. A fé que coloca o homem diante do seu Deus que não pode ver. A fé que nos dá coragem de seguir, apesar das dificuldades da vida e das forças que nos fazem muitas vezes olhar para trás. A fé que faz com que cada um de nós, apesar das fraquezas, saiba onde está e para onde caminha. A fé que trouxe a todos desta noite para reverenciar com amor profundo o coração sagrado do Filho eterno feito carne. A fé que fez com que Moisés, já na alta idade, diante de um exército muito superior ao israelita, levantasse as suas mãos em posição de intercessão e autoridade, para que Deus, através do seu gesto, pudesse agir em favor da batalha dos israelitas. A primeira leitura de hoje nos coloca a caminho da terra prometida. O povo de Deus está peregrinando no deserto, e neste deserto encontra-se com uma nação mais organizada, mais próspera e militarmente superior que ela: os amalecitas. Os amalecitas que não estão dentro da terra prometida, mas no meio do caminho, um caminho percorrido longamente por 40 anos. Os amalecitas tinham força militar e cultural mais forte, mais poderosa, do que os israelitas. Estavam em completa vantagem de batalha, mas é aí onde entra o aspecto fundamental trabalhado pela igreja no dia de hoje: a fé. O aspecto de que fez com que o povo, menor em tamanho, em quantidade de soldados, que nem soldados tinha porque não tinha exército, que um povo que não tinha nem armas para lutar porque eram nômades no deserto,
vencesse um exército organizado e militarmente preparado para qualquer batalha, de acordo com a necessidade que viesse a sofrer. As mãos levantadas de Moisés, segurando o cajado, que significa a autoridade que Deus o concedeu de guiar aquele povo, foram um sinal divino para nós entendermos o poder que a fé tem. Embora impossível na lógica humana, os israelitas, pelo poder da fé, massacraram o exército amalecita e puderam continuar marchando rumo à terra prometida. Obviamente que não podemos fazer apenas uma leitura exegética deste momento que parece histórico, mas que é muito mais espiritual do que propriamente dito ocorrido em dada época. Estamos falando da nossa vida. O povo de Deus somos nós, aqueles que peregrinam rumo à terra prometida, que é o céu, e que nós sabemos muito bem que caminhamos dia a dia até para lá chegar. Este povo somos nós, ingratos, tantas vezes de fé debilitada, tantas vezes ingratos, tantas vezes defeituosos na forma de amar a Deus. Este povo somos nós, que diante das dificuldades que esta peregrinação terrestre nos impõe, muitas vezes por falta de fé, desfalecemos, como o povo de Israel desfalecia quando Moisés baixava a mão. A leitura é profundamente espiritual, vai muito mais além do que um conto histórico. A leitura fala da história de cada um de nós no relacionamento com Deus, saindo de um regime de escravidão, no deserto que nos obriga a caminhar e a procurar ouvir a voz do Senhor. Nós encontramos muitas dificuldades até um dia encontrarmos com Ele completamente. E qual o caminho a tomar? E qual o caminho a seguir? Se tantas vezes, por falta de fé, desfalecemos às margens da estrada. Olha, eu diria que a resposta a esta pergunta não é tão difícil quanto parece, sobretudo para quem tem o coração de Jesus como padroeiro. Eu não sei se vocês já se deram ao trabalho, digamos assim, de ler os escritos de Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do coração de Jesus. Uma santa simples, da França, que encontrou-se com o coração de Jesus, que lhe transmitiu uma mensagem de esperança e de salvação. E as promessas do coração bendito do Senhor não podem deixar que nós desfaleçamos no meio do caminho. Não. Quem é devoto do coração de Jesus não pode desfalecer diante das forças que muitas vezes encontramos na vida e que se opõem a Deus, diante dos sofrimentos, diante das perseguições, das injustiças. Não podemos desfalecer, porque a nossa força, a nossa fé reside neste coração bendito a quem adoramos. Um coração que é o encontro da divindade eterna com a humanidade finita, que é o encontro do absoluto, indestrutível e onipotente com a fragilidade daqueles que sabem que vão passar. Se vocês pararem para pensar e analisar, vão entender que é no coração de Jesus que há o encontro perfeito e inseparável do Deus eterno, poderosíssimo, e do ser humano que treme, que sente fome, que chora, que se alegra, que se cansa e que não deixa de acreditar quando verdadeiramente ama. Que beleza tão profunda, não? Que beleza
que enche a nossa vida de esperança nesta peregrinação terrestre rumo à terra prometida, que para nós não é um lugar geográfico qualquer, mas a própria salvação. Um coração que não permite que caiamos no meio do caminho. A segunda leitura de hoje é a leitura que Paulo dirige a Timóteo. Timóteo estava, digamos assim, entristecido com sua comunidade. Era bispo, estava recentemente cuidando de uma comunidade eclesial fundada pelo próprio Paulo e começou a desfalecer diante das decepções que passava com o povo que lhe foi confiado. Vejam, a história se repete, saindo do geral de uma nação para o particular de uma vida doada a Deus. Timóteo precisou que o seu mestre na fé, Paulo, o recordasse de quem ele era, para que pudesse continuar com sua caminhada apostólica de maneira profícua. Assim sendo, na leitura de hoje, Paulo recorda que de menino, de criança, Timóteo já conhecia com intimidade a palavra de Deus, onde ele quis se revelar de maneira tão bela e tão profunda. Recorda, meus queridos irmãos, de que a sua missão é levar oportuno ou inoportunamente esta palavra a todos os rincões que lhe foram confiados, que todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade pastoral devem conhecer a palavra de Deus com intimidade através do seu testemunho, da sua pregação, que ele não pode esmorecer. Paulo é como um pai para Timóteo, um pai no qual podia se apoiar e de quem recebeu aquilo que hoje, pelo conhecimento teológico que temos, chamamos de sucessão apostólica. Timóteo e o povo de Deus tendem a desfalecer diante das dificuldades da vida, porém Deus nosso Senhor, no mistério infinito do seu amor, nunca permite que caiamos completamente, para que nenhum de nós, nos percamos ao longo do caminho. Ah, meus queridos irmãos, e quem é que nos mantém ligado a Deus de maneira bonita, de maneira madura, quando conseguimos caminhar dessa forma? A fé. A fé que não permitiu que Moisés, apesar de cansar dos braços, apesar do apoio que recebeu de Arão e de outros, baixasse os braços para que o povo perdesse a batalha. A fé que não permitiu que Timóteo abandonasse o ministério apostólico que recebeu. A fé que estava presente no coração da pobre viúva, que não deixou de bater às portas do juiz diante da necessidade que possuía. O evangelho de hoje é um grande lembrete a nós, meus queridos irmãos, para que tenhamos humildade. É muito comum hoje em dia nós encontrarmos pessoas dizendo assim: não tenho nada para pedir a Deus, só tenho a agradecer. Hoje mesmo acabei de corrigir uma irmã minha, estava conversando com ela, e ela dizendo: não, digo, diga aí uma coisa, que eu vou rezar na intenção da missa de hoje, em seu favor. Não tenho nada não para pedir, só tenho a agradecer. Foi tão bom esse evangelho, porque assim, no exemplo que aprendi com o Padre Aloísio, ao longo desses 13 anos de caminhada juntos, passei-lhe logo um gato, padre, para ela aprender. A viúva é a prova da fé que se constrói na humildade. Só pede quem se sente necessitado. E deixa eu lembrar uma coisa para vocês: necessitados todos nós seremos. Ah, padre, mas não me falta nada.
eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família linda e equilibrada, eu tenho os meus pais com saúde, eu tenho minha casa, eu tenho minha prosperidade pessoal, eu tenho meu equilíbrio emocional. O que me falta, o que eu devo pedir a Deus então? Eu só tenho a agradecer. E aí hoje eu me lembrava de uma coisa. Se você já não tem uma necessidade nem imediata, nem grandiosa do ponto de vista da fé a recorrer a Deus num pedido, lembre-se pelo menos do momento da sua morte. Do momento em que você vai entregar a alma a Deus e já comece a pedir por este momento agora, se você não tem outras necessidades tão eloquentes em sua caminhada terrestre. Deus me livre, se eu pedir e Ele vier, não se preocupe, meu irmão. Todos os dias é um dia a menos. Um dia a menos para você encontrar com Ele. E por isso você precisa de preparo, de se reconhecer pequeno, de se reconhecer vulnerável, sim, de se reconhecer necessitado da graça de Deus. Olha, e é justamente a fé que nos faz pedir. Sabe por quê? Porque a fé garante ao nosso coração que o nosso pedido será atendido. Obviamente, meus queridos irmãos, que não é o número da Mega Sena que nós vamos pedir e vamos receber. Que não é também os nossos achismos ou vinganças particulares que muitas vezes colocamos na mão de Deus. Deus resolva, que Deus dê destino. Eu só queria que acontecesse isso. Não se preocupe, você não será ouvido. Deus não tem tempo para tamanha baboseira, mas tem tempo para escutar o teu coração contrito, que pede pelo bem da tua alma, da tua vida por completo, da tua família, dos teus amigos, do teu conhecido, dos teus pastores, da tua comunidade eclesial, do mundo inteiro. Quando você se torna intercessor, isto quer dizer pedinte de Deus, Deus se alegra com o teu coração humilde que se reconheceu pequeno. Quem era grande se fez pequeno para a nossa salvação. Eu sempre gostei muito dessa imagem do padroeiro do coração de Jesus, desta paróquia, não é? Porque nós encontramos nela um olhar muito doce e levemente sorridente. Doce porque não se cansa de se entregar por nós. Sorridente porque nos acolhe, mesmo que de uma maneira tímida, aparentemente tímida, está sempre a nos acolher. Olha a mão de acolhida, os braços abertos, mostrando onde reside o sentido da nossa vida, no seu coração. Uma comunidade, meus queridos irmãos, não pode ter um padroeiro maior. E se hoje o Evangelho nos diz que temos que pedir, que temos que nos colocar humildemente na presença de Deus e que Ele nos ouvirá, quanto mais aqueles que foram confiados ao coração de Jesus. Que lindo podermos confiar a nossa vida ao coração de Jesus. E diante das dificuldades, diante das dores, diante das ansiedades que hoje cercam o mundo e torna cada vez mais a humanidade angustiada, diante dos momentos de incompreensão e até mesmo de solidão que tantas vezes nós passamos, olha, um bom lugar onde nós podemos nos abrigar e até mesmo, quem sabe, nos esconder. O coração do Filho de Deus, cheio de vida, de alegria, de sentido, motivo da nossa existência humana e lugar onde podemos encontrar toda a confiança, depositar toda a nossa confiança. Por isso, quero sugerir uma coisa para vocês nesta noite. Tão bonito. Nunca vi tanta gente na festa do coração de Jesus como estou vendo agora.
E olha que já participei de enterramento, viu? Meus queridos irmãos, quero pedir uma coisa para vocês nesta noite. De maneira humilde, sem as nossas levianidades, que são tão presentes no nosso cotidiano, vamos colocar hoje, deste dia em que o Evangelho nos ensina a pedir, um pedido especial no coração de Jesus, dentro daquela chaga que sangra de amor por nós. Vamos colocar uma graça que a gente precisa, sem procurar, obviamente, apenas favores da parte de Deus. Vamos nos confiar, vamos colocar neste coração a nossa necessidade mais proeminente, aquela graça que eu preciso e que do ponto de vista humano até me parece impossível de alcançar. Na certeza da fé, a certeza que a fé nos garante, que nós seremos atendidos. De maneira especial, querida comunidade da Coab 2, em um destes pedidos, que eu espero que sejam muitos, viu? Quero pedir que vocês coloquem os novos pastores de vocês. Há pouco tempo, os dois estão aqui entregando a vida que receberam em favor da salvação de vocês. Estão começando a construir uma história bonita de comunidade entre ovelha e pastor à luz do coração de Cristo. Eles também precisam das orações de vocês, da amizade de vocês, das intercessões diárias, da atenção. E se tem uma coisa que esta comunidade, forjada no amor, sabe oferecer a seus pastores, é a acolhida e a certeza de que são amados. Por isso, peçam também ao coração de Jesus pelos seus dois pastores, por aqueles que neste momento da história estão gastando completamente suas vidas em favor da salvação de todos. E vocês vão ver que as graças que vocês precisam serão concedidas mais rapidamente quando você interceder por aqueles que dia e noite, com suas vidas sacerdotais, intercedem por você, sua família, suas necessidades, sua existência humana como um todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.